Enquanto psicóloga, já recebi muitas perguntas de pessoas que terminaram seus relacionamentos afetivos por diversos acontecimentos. Mas, por algum motivo, penso se vale a pena retomar essa relação e dar esse envolvimento uma segunda chance. E aí, como saber quais pontos considerar quando estamos em meio a um conflito entre permanecer no nosso caminho ou reatar uma relação antiga? No vídeo de hoje eu vou responder essa pergunta e falar mais sobre questões importantes que você deve considerar antes de reatar um antigo relacionamento. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Júlia, sou psicóloga clínica e nesse canal falo sobre assuntos que vão te ajudar a trabalhar o seu autoconhecimento e inteligência emocional. Clique aqui no botão para se inscrever e não perder nenhum conteúdo. A verdade é que lidar com o fim de um relacionamento pode trazer vários desconfortos emocionais e até mesmo a sensação de estar perdido. Afinal, os relacionamentos para nós humanos, eles são essenciais e na mesma medida eles também podem nos fornecer um mal-estar e nos adoecer de certa forma. Sabe aquela frase que diz: a diferença entre um remédio e o veneno está na dose? Algo nesse sentido também se remete às relações afetivas, pois elas podem ser fonte de bem-estar ou também fonte de incerteza e sensações negativas. Terminar um relacionamento é doloroso, mas em alguns casos surge a possibilidade da reconciliação e nesse momento você pode ter incertezas e dúvidas e pensar se vale a pena se conectar novamente com essa pessoa. Apesar de ser um momento bem desconfortável, é provável que em algum momento a grande maioria das pessoas vá passar por esse dilema, já que não é incomum desacordos e brigas em relações afetivas. Então, se você está passando por esse momento de dúvida e quer um direcionamento sobre qual caminho seguir, eu vou listar alguns pontos essenciais que precisam ser avaliados antes de você retomar essa antiga relação. Bom, o primeiro elemento que precisa ser considerado é qual a natureza do término da relação. São problemas rotineiros ou problemas crônicos? Considerar e perceber os motivos que contribuíram para o final desse relacionamento é muito importante, pois há diferenças entre os problemas rotineiros e os problemas crônicos. Por exemplo, nos problemas rotineiros nós podemos pensar em brigas devido à diferença de personalidade, dificuldade em decidir alguns pontos em comum, desacordo em relações familiares, no caso envolvendo amizades ou parentes, entre outros atritos que podem surgir durante a relação a dois. Já nos problemas crônicos, podemos pensar em objetivos de vida diferentes, no caso, se você deseja viajar o mundo e não ter filhos, e a outra parte sonha em ter filhos e construir uma casa para viver de uma maneira mais tranquila, ou se você tem valores de vida que não batem. São exemplos de problemas crônicos que dificilmente podem ser resolvidos. Claro que existem casais que conseguem passar por esse tipo de conflito, mas para resolver é preciso que alguém decida abrir mão dos seus sonhos ou objetivos para conseguir então continuar essa relação. Então perceber o que levou ao término, se foi algo mais corriqueiro ou algo mais intenso, é essencial, pois é provável que essa dificuldade ela vá aparecer novamente em algum momento. Lembre-se que nesse começo de retorno, o desejo é de reatar a relação, então ele fica maior que todos os outros problemas. Mas assim que a relação voltar ao normal, ela ficar mais tranquila, esses problemas eles vão vir à tona de novo e vocês vão passar pela resolução desses problemas. Então é importante que você reflita o que levou ao término dessa relação. O segundo ponto é ponderar de forma realista. Aqui você não pode idealizar um retorno. Quando o ser humano ele está apaixonado, ele perde um pouco do seu senso crítico e fantasia, de certa forma, a realidade, excluindo questões importantes na sua avaliação e decidindo e apenas focando nas suas emoções. E decidir sem ser um pouco racional e realista pode te trazer maiores prejuízos. Afinal, voltar uma relação que tem todos os indícios de dar errado novamente vai te colocar numa armadilha. E saibam, não é incomum as pessoas viverem anos com pessoas que possuem diferenças absurdas e vivem relacionamentos fracassados e tristes, pois foram se envolvendo sem questionar, apenas sendo guiado pelas emoções. Portanto, sente um minuto e escreva de forma realista quais elementos que você considera que funcionam na sua relação e quais não funcionam e por que não funcionou. O terceiro ponto, conversem abertamente. Chame seu ex-parceiro e converse sobre elementos que você já separou ali nas suas anotações anteriores. Questione sobre as dificuldades que vocês tiveram, sobre quais mudanças podem ser feitas para que essa dificuldade não volte a acontecer. Como que vocês podem cuidar para que os pequenos problemas da rotina não sejam tão intensos como era?
como vocês podem resolver alguns impasses que ficou e o quanto ambos estão abertos a negociar os seus pontos de vista para que também possa perceber o lado do outro. Afinal, temos costume de sermos egoístas em relações afetivas. Começamos dando tudo de nós e conforme vai passando o tempo, tendemos a nos tornar mais centralizados e focando apenas no que importa para nós. Então pensem em como vocês podem desenvolver um olhar mais acolhedor um com o outro e priorizarem a relação como um elemento principal, vamos dizer assim. Quarto ponto, olhe para o tempo como seu amigo. Não precisa ter pressa para reatar essa relação. Sei que a saudade ela pode ser avassaladora e que a vontade de estar novamente com a pessoa que você ama pode te dominar. Mas é importante que ambos vivam esse período de separação para conseguir olhar para as coisas por diversas perspectivas e refletir sobre o que você realmente quer. Às vezes, como eu mencionei, podemos ser guiados 100% pelas emoções, mas é importante dar tempo para deixar as coisas esfriarem e assim você conseguir decidir com mais sabedoria, focando também nas suas necessidades para além da relação afetiva. Quinto ponto, saiba diferenciar palavras de ações. Nesse momento, provavelmente, a outra parte poderá dizer belas palavras de mudança e que dessa vez tudo será diferente. Mas saber separar palavras de ações é fundamental. Afinal, é muito fácil dizer que mudou. Difícil é sustentar essas mudanças e continuar buscando se desenvolver. Não aceite meras palavras de mudança. Busque por ações e comportamentos que te provem que a pessoa está de fato disposta a ser alguém melhor e prova isso para você em comportamentos. Cuidado, pois nós podemos nos deixar levar por palavras bonitas. Afinal, quando amamos, podemos distorcer a realidade para enxergar apenas o lado positivo da outra pessoa. Então, se a pessoa te escreveu 1000 coisas bonitas sobre mudanças, espere e observe. Essas mudanças estão sendo expressas em ações? Como isso pode ser visto para além das palavras? Seja crítica nesse momento. Se pretende voltar com essa pessoa e manter essa relação, você precisa ver se vale de fato a pena. Sexto ponto, busque um suporte externo. Saiba que nesse momento, conselhos podem ser muito bem-vindos, mas até mesmo para buscar aconselhamento nós precisamos ser sábios. Se eu busco comer uma maçã, não faz sentido algum eu procurar essa fruta num pé de goiaba, por exemplo. Gente, uma coisa muito importante sobre pedir conselhos é que vocês tenham algumas características a priorizar nessa pessoa que vai te aconselhar. Então, o primeiro elemento que você tem que olhar antes de pedir um conselho é se essa pessoa ela é empática, que consegue ouvir o outro sem julgamento e consegue opinar de forma a entender que, independente do conselho, você tem o direito de seguir ou não. Afinal, estamos falando da sua vida. Uma pessoa empática, além de ouvir, ela vai te aconselhar de forma mais afetiva, pois de fato ouviu suas dores. Vai entender o seu caso e vai deixar que também você siga o seu caminho, diferente de uma pessoa que projeta suas próprias experiências nos outros. Quem não conheceu uma pessoa que, por ter dado errado em um relacionamento ou viver uma relação difícil, prega para Deus e ao mundo que as relações são difíceis e que não vale a pena? Se você for buscar conselho com uma pessoa assim, saiba que você sairá dali infiltrado negativamente e terá medo de se relacionar novamente. Conselhos podem ser valiosos, podem nos ajudar e também nos ajudar a pensar com clareza e oferecer um norte quando as nossas emoções estão intensas e não há espaço na nossa mente para pensar com clareza. Mas saber onde buscar esse conselho ele é muito importante e escolher com sabedoria quem vai ouvir a sua história fará toda a diferença. Porém, antes de buscar esse aconselhamento, primeiro faça os passos anteriores. É importante que primeiro você tenha essa reflexão sozinha. Por fim, se conecte um pouco com você mesma. Aos poucos, olhe bem para você e reflita se essa relação é algo que você deseja verdadeiramente retomar ou só irá reatar apenas para seguir algum molde social. Às vezes nem percebemos, mas podemos seguir moldes daquilo que acreditamos que é esperado da gente e acontece com todos nós em maior ou menor grau. Mas se reconectar com você é essencial para poder direcionar melhor a sua escolha. Inclusive tem um filme que eu adoro, ele é bem popular, que é chamado Comer, Rezar e Amar. Ele conta a história de uma jornalista que passa por essa dinâmica de decidir se está vivendo uma vida que gostaria ou se apenas está seguindo um fluxo sem ao menos se questionar se é isso que ela quer. Portanto, reflita, pense, se reconecte com você. Muitas das respostas que buscamos, ela está dentro de nós.
nessa conexão interna que por vezes deixamos de ter focando apenas no externo e no que as pessoas esperam de nós. Espero que o vídeo de hoje te ajude a refletir sobre esses pontos. Se você conhece alguém que está vivendo esse dilema, compartilhe esse conteúdo com essa pessoa e deixe sua curtida para eu saber que compartilhei aqui algum conhecimento que faça ser relevante na sua vida. Obrigada pela sua companhia e nos vemos então no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais!